de 14 de novembro. Verdadeiras dores e verdadeiros consoladores. Se há verdadeiras dores, escreve Joseph de Maistre, muito mais raros são os verdadeiros consoladores. O egoísmo, a leviandade do homem moderno, nos afasta do leito dos enfermos e das câmaras mortuárias. E se acontece algum aparecer em qualquer desses lugares, orgulhoso, cheio de sensualidade, saturado de prazer, é para aconselhar distrações. Não pense em consolar, mas em distrair. Como pode o materialista grosseiro consolar o que sofre, se lhe falta a doce esperança cristã? Numa de suas mais belas cartas de consolação cristã, escreve Joseph de Maistre a uma senhora que perdera um filho querido. Quem mais do que vós, senhora, tem necessidade de si elevar aos altos e consoladores pensamentos, o sacrifício de vosso filho desaparece diante do vosso. O dele foi só o da morte, ao passo que o vosso é o de lhe ter sobrevivido. Todas as consolações humanas são vãs. Tirai os olhos da terra, deste deserto ensanguentado, e devassai o véu da morte. Vereis que o vosso filho está na eternidade. Sócrates, pouco antes de tomar a cicuta que lhe deu a morte, disse aos seus amigos: quando dispuserem de meu corpo, não diga que é a Sócrates que se vai incinerar ou sepultar. Não me confundam com meu cadáver. Sócrates falava como pagão, e apenas para consolar os seus discípulos. Quanto a nós, temos a esperança cristã. Nosso filho morto não se confunde com o seu cadáver. A crisalida, grosseira e feia, desfez-se em pó, e a borboleta imortal, abrindo suas asas de ouro e azul, voou para a pátria. Tudo o que amamos e admiramos em nossos mortos queridos vive, e jamais morrerá. Doce pensamento e suave esperança, verdadeira consolação, que é do Breviário da Confiança. Um livro que de fato vale a pena demais adquirir. E qual o centro dessa mensagem? É que alguém que vive só com os olhos fixos neste mundo, pensando em ter mais, ter aquela ganância desmedida, em comprar, em consumir, um consumismo desenfreado, aquela pessoa que só pensa em conquistar fama, sucesso, glória, ela não consegue receber o consolo de Deus, não porque Deus não tenha um consolo para ela, mas porque ela quer apenas o consolo temporal, imediatista, materialista. Então, diante de um velório, diante de uma perca, diante de alguém que perdeu algo, um ente querido, uma situação de dor, de enfermidade, ele vai querer distrair, talvez com piadas, ele talvez vai querer tirar a atenção daquela dor. Mas ele não sabe ser uma presença consoladora. Ele não sabe ser sinal da presença de Deus, como foi a Virgem Maria. Quando ela chegou para visitar Isabel e saudou Shalom, a presença da Virgem Maria foi um grande canal, um grande instrumento, um grande reservatório que transbordou a presença do Espírito Santo. O que nós temos transbordado, irmãos, nas nossas conversas, nas nossas lives, nos nossos compartilhamentos, nos nossos comentários, nós temos transbordado sensualidade, ostentação, mentira, brigas, confusões, burrices, apoio àquilo que é imoral, que é infame, que é sem sentido? Será que esse meio que é a internet tem sido um forte instrumento para levar Deus para as pessoas? Ou você tem usado a internet para ser um campo apenas de distrair a sua vida e não de construir alicerces? Muitas vezes nós usamos a internet
para de fato nos distrair dos problemas. Mas ela deve ser um meio de ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus, a se encontrarem consigo mesmas e assim começarem a dar passos concretos, decisivos ao longo da sua história, que é construída com muitas lágrimas, com sorrisos, com perseguições, mas também com abraços. Esse misto, né, que existe na nossa vida. Não desanimemos, vale a pena evangelizar. A primeira evangelização, ela acontece quando nós estamos na presença de Deus, quando nós nos tornamos intercessores, almas inflamadas, incendiadas por amor àqueles que não conhecem ainda a Deus. Assim nós seremos consoladores, nós seremos presença fortificante, presença que é presença de paz, não uma paz falsa, uma mera tranquilidade, mas uma paz verdadeira. Santa Teresinha, também Santa Faustina e outros santos falam que o que mais desagrada o coração de Deus é a nossa desconfiança da misericórdia que Ele tem por nós. Não desconfie desse amor que é eterno, que supera todo o pecado. Quantas vezes você cair, humilhe-se na presença de Deus e lute com mais força, e contando menos com as suas forças, e contando mais com a graça de Deus. Um conselho que eu sempre dou para os meus amigos e aqueles que eu acompanho é o seguinte: quando você cair num pecado e se confessar, não fique contando os dias. Olha, tá com 5 dias que eu não caio, tá com 10, 20. Não, não conte os dias. Não conte. É hoje. Cristo está vencendo em mim hoje. Quando a gente começa a se envaidecer, está com meses que eu não caio nesse pecado, aí o demônio vem, passa uma rasteira e nos derruba. Nós precisamos, irmãos, fortalecer a nossa vontade. E onde é que nós nos fortalecemos? Diante daquele que é forte, o Senhor Jesus, que é o Pai e o Espírito Santo. É nele. Muitas vezes nós não conseguimos vencer o pecado porque nós queremos vencer pela força do nosso braço. Lá em Jeremias fala, se não me engano, Jeremias 17, se não me engano é: maldito o homem que confia no outro homem na força do seu braço. Não quer dizer que nós não devamos ter amigos a qual nós depositamos a nossa confiança, as nossas lamúrias. Mas o texto quer dizer o seguinte, que muitas vezes nós confiamos mais no nosso esforço. Nós confiamos mais também nas pessoas e colocamos elas no lugar que não é delas, é um lugar impróprio que elas se encontram muitas vezes dentro de nós. Muitas vezes nós caímos porque nós colocamos o esposo, a esposa, os filhos, o trabalho no lugar de Deus. Quando Deus é o centro, todas as outras coisas se ordenando. A forma que eu gasto o meu dinheiro, a forma que eu me relaciono com as minhas amizades, a forma que eu namoro, a forma que eu me confesso, a forma que eu me importo na faculdade ou na universidade, a forma que eu compartilho as coisas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em outros meios. Aquilo que eu assisto vai sendo ordenado. A forma que eu vou conduzindo o tempo vai sendo ordenado. E também a forma que a minha vontade vai sendo conduzida. O mundo de hoje, irmãos, é muito conduzido pela própria vontade. E uma vontade enfraquecida. Uma vontade enlouquecida pelo pecado. Deu vontade, deu, né? Ficou uma coisa em português muito mal colocado. Me deu vontade de ser mulher agora. Me deu vontade de querer namorar com criança. Me deu vontade de querer namorar com um animal ou animais. Me deu vontade de casar com o meu celular. Casar comigo mesmo, teve já esse caso, né? De uma mulher que casou consigo mesma no cartório e tudo. Então, esses pontos que a mídia coloca, né? Como são os afetos que mandam. É o que eu sinto.
que manda. Não, irmãos, não é o que eu sinto, é o que Deus quer para a minha vida. E sem dúvida, Rafael, o discernimento é um dom que a gente vai ganhando à medida que se aproxima mais de Deus. Sempre, claro, vai ter dúvida. Você pode ter 20 anos de caminhada, ou 30 ou 40, vez ou outra vai ter dúvida, faz parte da nossa condição humana. Nós não somos anjos para conseguir, né, ter esse discernimento total, apurado das coisas. Mas quanto mais próximo de Deus, e mais nos humilhamos na presença dEle, e quanto mais nós queremos depender da vontade dEle, mais Ele vai nos dando discernimento. Esse discernimento é necessário para muitas coisas. Aliás, para tudo. É um namoro que eu vou decidir se eu devo namorar ou não. É um casamento, é um noivado. Decidir caminhar para o sacerdócio, para a vida celibatária. Uma cidade que eu vou me mudar. Uma amizade que eu tenho que construir ou romper. Então são decisões que têm consequências para a vida toda. Então deve ser na graça de Deus que eu devo. Você que é católico, quem é católico que está me escutando, a confissão também é uma forma de nos ajudar a vencer o pecado e a ter discernimento das coisas. Porque o que nos faz ter pouco discernimento é a falta de oração e a acumulação dos nossos pecados. A gente se confessa uma vez na vida, os pecados vão acumulando, nos destruindo, e a gente vai se acostumando com o pecado. A confissão também é uma forma de oração, porque o padre ali é in persona Christi, ou seja, a pessoa de Cristo nele. Não é o padre ali por si mesmo, somente por si, que me perdoa. Não. O próprio padre, o papa, os bispos se confessam, porque eles sabem que são pecadores. Então, a confissão também é uma forma de oração. Eu vejo ali no padre a presença do Pai, a presença do Filho que me abraça, e ali eu estou a pedir perdão, a suplicar misericórdia. E no momento que eu sou absolvido, tanto os meus pecados são perdoados, como é infundido em mim uma graça nova. É renovado em mim as forças para que eu busque a santidade. Ou seja, o sacramento da confissão não só nos ajuda, no sentido de, porque os meus pecados são perdoados, mas nos infunde uma força nova, uma graça nova, uma graça atual para lutar contra o pecado. Então é preciso combater sempre, mas combater com as armas certas. Com as armas certas. Então, eu agradeço, Rafael, pela sua interação, que Deus abençoe sua vida. E Deus abençoe você que está acompanhando essa live, compartilhe com outras pessoas, para que elas sejam alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Uma ótima noite.